meus amores, boa noite, ou bom dia ou boa tarde, eu não sei em que momento você vai assistir, mas quem tá aqui agora comigo, eu estou estreando e você também tá estreando aqui junto comigo na TV Ondas Play, Viver o Propósito com Sara Santos. Então a gente vai passar por alguns quadros, vamos falar sobre o My Time, vamos falar sobre inteligência emocional, né? Como que eu domino tudo isso, a flor da pele, e carreira e negócios. Então vem comigo que tem muita coisa boa pra você. My Time, Sara? Pra que isso? Por que isso? Bom, o My Time nada mais é do que você ter um tempo pra você, mas não apenas só pra você. Eu costumo falar para os meus alunos, falar para os meus clientes, os meus pacientes, a importância da gente desenvolver momentos de relacionamento, de intimidade entre eu e Deus, entre você e Deus. E como a gente faz isso? É extremamente importante a gente entender que quando eu acordo, quando eu vou iniciar o meu dia, eu primeiro preciso ter consciência do que eu vou desenvolver nesse dia. E como eu tenho essa consciência? Para não ser acelerado, para não ser corrido, é importante criar alguns rituais para você conseguir desenvolver esse dia da melhor forma. Como a gente faz isso? Então, eu normalmente, um ritual meu, né? Eu gosto muito de olhar a natureza, de acordar e ver o céu, contemplar as maravilhas que Deus faz dia após dia. E aí eu trouxe algumas dicas para vocês, que vai aparecer no telão, sobre como você pode desenvolver essa questão do My Time. O programa ao vivo é assim, gente, mas vamos lá. Então, como que você consegue desenvolver hábitos saudáveis para desenvolver o seu My Time, para você construir essa tua rotina, esse teu ritual, né? Vamos colocar dessa forma. Então, se exercita regularmente, né? Tenha esse tempo para você olhar para a tua saúde também e colocar em prática alguma atividade que vai te ajudar para todos os momentos, né, dentro do dia. Então, olhe como que você está se relacionando com as pessoas, invista primeiro em você e desenvolva habilidades. Ah, Sara, mas como eu vou fazer isso? No My Time, você vai conseguir se conectar com você, se conectar na sua intimidade com a sua fé, com Deus, em você ter tempo para você conseguir estar bem, né? Estar consciente para o que você deseja desenvolver no dia. Mas para isso você precisa ter clareza, ter tranquilidade dentro da sua rotina. E a gente só consegue fazer isso quando a gente não acorda em cima da hora das coisas que a gente precisa fazer. Então eu convido a você a desenvolver diariamente, regularmente, o seu My Time. Aqui eu vou trazer várias dicas para você conseguir colocar em prática isso. Por exemplo, eu gosto muito de, logo quando eu acordo, ter um momento para eu conseguir fazer a minha respiração, controlar também um pouco a questão da ansiedade, porque senão ela domina a gente, não é verdade? Então eu preciso ter tranquilidade, ter equilíbrio e harmonia em tudo que eu desenvolvo na minha vida. E quando eu tenho essa rotina de fazer isso logo quando eu acordo, tudo flui. Até porque, se a gente tem o hábito de já agradecer a Deus pelo dia, a gente precisa fazer isso pela manhã. Porque como que eu vou agradecer se eu só vou, sei lá, me relacionar com Deus à noite, né? O dia já passou, o dia já foi. Então, a gente agradece pelo dia que passou, mas a gente entrega esse dia que está iniciando. Então, essa é uma prática muito interessante para a gente desenvolver na nossa rotina, ok?
Bom, eu vou chamar agora o nosso próximo quadro, que tá muito legal, tá muito interessante, gente. Se eu ficar nervosinha, vocês me perdoam, né? É o meu primeiro programa, eu tô estreando e você tá aqui comigo, mas eu vou chamar agora o segundo quadro. Esse primeiro quadro tá bem longe, E aí? Esse quadro é um quadro que normalmente a gente não presta muito atenção para o que está gritando dentro da gente, não é verdade? E a flor da pele nada mais é do que a gente desenvolver a capacidade que todos nós temos. Nós nascemos com essa capacidade. Mas nem todo mundo desenvolve as habilidades que essa capacidade proporciona, que é a inteligência emocional. E por que ela é tão importante? Porque quando eu não estou conectada comigo, quando eu não percebo as minhas relações e como elas me afetam, eu não consigo desenvolver de forma harmônica as minhas relações e eu fico constantemente a flor da pele. Tudo me irrita, tudo me estressa, tudo me coloca para baixo. Eu não quero interagir com ninguém, me relacionar com ninguém. E aí eu faço uma pergunta para você nesse momento. Todas as relações que você tem no seu dia, você está consciente nessas relações? Eu gostaria que você interagisse comigo aí nos comentários. Né? Você consegue perceber a sua rotina e quando você escuta ou quando você fala alguma coisa com os seus amigos, com os seus pares, com o seu parceiro ou com a sua parceira, você está respondendo de forma consciente ou você está respondendo a flor da pele? Ou você está respondendo de forma inconsciente, mas ao mesmo tempo emocional? Temos comentários. Vamos lá, temos um comentário aqui do Osvaldo. Estou achando maravilhosas essas dicas. Eu sou de São João de Meriti. Boa noite. Seja muito bem-vindo, Osvaldo. Que bom que você está gostando. E essas dicas, elas são extremamente importantes porque normalmente a gente não tem consciência do que acontece com a gente no nosso dia a dia. Né? Normalmente, por exemplo, né, a gente falou lá do My Time. Às vezes a gente leva o dia de forma tão estressada, tão acelerada, por quê? Simplesmente eu acordei atrasado, eu não tomei o café da forma que eu gostaria de tomar, aí pelo fato de eu ter acordado atrasada, tudo isso vai desenrolar um processo ao longo do meu dia, que à noite, quando eu for me deitar para dormir, eu vou estar mega estressada e às vezes eu não vou conseguir dormir porque essa ansiedade eu não controlei, eu não identifiquei. E aí todas as minhas ações dentro desse dia vão ser ações que podem ser inconscientes, mas também podem ser conscientes. E eu vou atacar o outro pelo simples fato de eu não estar percebendo essa relação. Vamos para mais um comentário. Temos um comentário do Basílio. Ele falou que ele é de São Gonçalo e ele diz o seguinte: eu gostei desse assunto, pois eu me estresso constantemente Quem nunca, né? meu relacionamento. Adorei, Basílio. Que bom ter você aqui. Olha, quem nunca se estressou num relacionamento? Não é verdade? Ou na vida. A questão é como que eu faço com o que eu faço com esse estresse. Por quê? Quando a gente tem inteligência emocional, a gente consegue fazer uma coisa que parece que é mágica. É separar o que é meu e o que é do outro. Quando isso acontece, quando eu consigo ter consciência disso, eu consigo desenvolver um relacionamento com esse estresse de forma saudável. Então, eu vou ficar estressada, né? E tudo bem ficar estressado quando eu canalizo esse estresse de forma positiva. Como eu faço isso? Lembra lá do My Time as dicas que tinham? Então, por exemplo, ai, Sara, eu tô muito estressada, eu tô com uma raiva absurda, eu não sei o que resolver. Vamos procurar
exercícios, atividades que você possa canalizar essa raiva, desenvolvê-la de forma saudável, sem danificar a você e sem danificar o outro. Então, por exemplo, você pode fazer uma luta, você pode fazer uma caminhada, você pode até mesmo fazer uma técnica de respiração. É verdade, gente. A respiração ajuda a gente a controlar a raiva e a ansiedade. Porque essa intensidade, ela tem uma durabilidade, né? Só que a gente não pode agir por impulso, né? A gente precisa controlar e dominar as nossas emoções. Então, toda segunda-feira, às 7 horas, a gente vai estar aqui aprendendo na prática como desenvolver inteligência emocional. Vamos para mais um comentário. Temos o comentário de Maria de Lourdes, falando o seguinte: aqui em Ponta Negra, vivo estressada. O ônibus demora, falta água, enchente, falta de luz, não tem como não se estressar. Adorei, Maria de Lourdes. Essas questões externas, ela aflora dentro de você alguma questão interna que provavelmente a gente às vezes não olha. Então, quando a gente está desconectado de quem eu sou, qualquer situação externa pode potencializar essas emoções que eu não consigo regular dentro de mim e de alguma forma ela vai sair, porque ela entrou, ela precisa sair. Só que a gente tem que colocá-la para fora de forma saudável. Então, quando você se irrita por uma questão de falta de transporte, por questões de infraestrutura, é claro que existe, você tá certa de se irritar. Porém, essa irritação, esse estresse, está sendo benéfico para você? O que você pode fazer com isso? O que você pode fazer também para isso? Porque às vezes a gente fica estressado, né, Will? Mas a gente não consegue ir para além do estresse. Eu estou estressado com isso. Mas o que eu vou fazer com esse estresse? Eu vou me prejudicar? Eu vou procurar possibilidades e oportunidades? Ou eu simplesmente vou me permitir adoecer porque eu acho que não tem como resolver, não tem como ser de outra forma? Pensa sobre isso, porque é possível você conseguir encontrar uma solução, mesmo em meio ao estresse. Outro comentário. Vamos lá então. O José Carlos ele falou o seguinte: o que eu devo fazer para controlar o estresse? Sou de Itaboraí. Perfeito. Olha, adorei sua pergunta. O que você deve fazer para controlar o estresse? Primeiro, observa se esse estresse é seu ou se esse estresse é do coleguinha. Para começar. Segundo, esse estresse, ele acontece em um ambiente físico, ele acontece em um ambiente fantasioso, porque a gente pode ficar estressado ou ficar com medo de situações que não são reais. E isso provoca estresse. Agora, não, Sara, o estresse que eu tenho é real, acontece no ambiente físico, como que eu vou controlar isso? Primeiro, quando a pessoa te estressa, quando acontece alguma situação que te tira do controle, observe qual é a reação e quais são os pensamentos que vêm. Porque o que a gente vai fazer para controlar o estresse e todas as outras emoções é identificar os pensamentos automáticos que surgem por trás dessas emoções, dessas sensações. Por quê? A gente vai modificar o comportamento para modificar o pensamento. Então, se eu estou estressado, eu estou irritado, eu vou simplesmente pegar e vou agredir o outro, ou ferir o outro, ou fazer isso comigo? Não. Como eu posso resolver isso? Então, coloque no papel, escreva. Uma dica muito importante é quando você tem essa abertura para desenvolver esse relacionamento entre Deus e você consegue escrever cartinhas para Deus. Eu faço muito isso. Então, dentro dessas cartinhas, você pode colocar pessoas que te irritam, que te estressam, que faz você sair do sério, e você coloca isso lá para ele, deixa, você escreveu, você tirou isso para fora. Isso, inclusive, é uma escrita terapêutica. Você botou isso para fora, isso não vai mais ficar te perturbando, te incomodando. Por quê? Quando você coloca isso, escreve isso, automaticamente o seu cérebro, ele entende. Ah, isso não é mais uma preocupação para ele. Você tirou, você botou para fora.
E aí você vai começar a pensar em formas de conseguir lidar com essa situação. Ah, é uma situação que eu posso conversar com essa pessoa frequentemente? Não. É uma situação que você pode desenvolver estratégias técnicas, cirúrgicas, para falar com a pessoa em momentos que você esteja bem. Então, eu percebo que depois do almoço é fácil eu ficar irritado porque eu fico com sono. Aí você vai deixar situações para se resolver nesses momentos que você já sabe que você fica estressado. Então, primeiro identifica o que provoca certas reações em você. Vamos para mais um comentário, William. Tô gostando, hein? Tá bastante comentários aqui, tá? Isso é muito bom, muito bom. Vamos lá aqui. Temos aqui a Nádia Silva. Ela é de Bambuí, Maricá. E ela falou o seguinte: o estresse, quando toma conta do ser humano, a tragédia é certa. Perfeito, perfeito, Nádia. Isso é uma verdade. Inclusive, tem doenças psicossomáticas que elas acontecem no nosso organismo, no nosso corpo, quando a gente não consegue desenvolver a autorregulação emocional. E muito provocado pelo estresse. Excelente, Nádia. Temos um comentário aqui também da Wanda, falando o seguinte: parabéns pelo tema. Muito atual, está cheio de gente estressada pela rua, sabe? É verdade. Obrigada. Temos o Bonifácio, um bom chá de erva cidreira resolve. Sim, olha, interessante. Gostei desse teu comentário. Por quê? Muitas pessoas vão procurar ajuda e recursos medicamentosos, né, de chás, enfim, que realmente funcionam. Porém, o chá e o medicamento, que até às vezes é receitado e recomendado como uma estratégia em conjunto com um tratamento psicológico, por exemplo, o medicamento e o chá, ele não vai resolver o problema. Ele não vai fazer você deixar de ter estresse. Entende? Você vai continuar vivendo a flor da pele. A questão toda o medicamento, ele vai amenizar o sintoma que você sente por conta do estresse. Então, às vezes, você está tomando medicamento, né? Ou você tomou um chá, por exemplo, para conseguir relaxar, para conseguir dormir. O seu corpo, ele vai reagir a essas substâncias químicas que estão sendo introduzidas no seu organismo. Mas as questões emocionais, as questões relacionais, as questões sentimentais, o medicamento não vai resolver. E aí, o que a gente faz? Desenvolve a capacidade que todos nós temos, nós nascemos com isso, com a capacidade para desenvolver a inteligência emocional. Mas eu só consigo desenvolver a inteligência emocional quando eu me permito a olhar para mim e a me colocar nesse lugar de, por exemplo, eu tô pedindo a Deus paciência. Vão acontecer várias situações para você exercer a paciência. Então, o que a gente precisa fazer é exatamente isso, perceber as situações, perceber como eu reajo a elas e perceber de que forma eu vou lidar com isso, o que eu vou fazer com isso que está acontecendo comigo. Então, eu vou deixar o estresse me dominar? Não, porque ninguém vai querer ficar perto de você. Isso é muito ruim, isso é muito triste. Todos nós nascemos para ser amado, para ser desejado. E quando a gente está sem essa autorregulação emocional, a gente se afasta cada vez mais de quem somos. E o que acontece com isso? A gente começa a aumentar um medo, que aí pode ser racional ou irracional, e a gente começa a evitar pessoas, evitar lugares, evitar situações. Por isso que a gente precisa romper com medo para viver o propósito. Vamos para mais um comentário, William. Temos primeiramente um comentário aqui dos Creators, os filhos do criador, David e o Fábio aqui fazendo presença. Eles falando o seguinte: parabéns pela sua estreia, super obrigada. Sucesso para você. Amém, obrigada mesmo. E temos um comentário aqui também da Paula, ela é de Maricá, e ela falou o seguinte: o meu marido me estressa muito, o que fazer? Adorei, Paula. Bom, seu marido está te estressando muito, uma dica que eu dou. Primeiro,
tenta conversar com ele sobre esse comportamento dele. Por quê? Talvez ele pode ter consciência de que ele é uma pessoa estressante ou estressada, mas talvez ele pode achar que tá tudo bem ser dessa forma. E aí, o que é extremamente importante você fazer nesse caso é dialogar. É sinalizar para ele, mas é dialogar sem criticá-lo, entende? Sem apontar o dedo. O que você pode fazer? Em um momento tranquilo, em um momento que não seja tenso para vocês, é você sinalizar para ele, olha, querido, tô observando e tô percebendo que em algumas situações você está reagindo de forma muito intensa. O estresse está tomando conta de você. E isso está, inclusive, afetando a nossa relação. Você percebe isso? Porque, às vezes, a pessoa pode não perceber. Por quê? Pode ser já o funcionamento normal dessa pessoa. E aí, nesses casos específicos, Paula, pode ser, inclusive, uma defesa perceptiva, que é um bloqueio, né, perceptivo. A pessoa não tem consciência mesmo. E ela age, ela atua dessa forma, porque é a forma que o organismo dela encontrou para se proteger. Mas quando a gente tem a oportunidade de sinalizar para a pessoa que certos comportamentos, certas ações não estão sendo legais, a pessoa ela tem a oportunidade de tentar mudar. Mas para isso a gente precisa dar esse passo de conversar, de acolhê-la. Então quando a gente acolhe, a gente está entregando para o outro a possibilidade da mudança, da transformação. Porque o que é a transformação? É transformar a ação. Tem mais comentário, Will? Por enquanto não, mas Beleza. assim que tiver, a gente vai lendo aqui, não tem problema não. Show! Eu trouxe inclusive uma imagem, né, Will, para falar com vocês sobre essa questão à flor da pele, para vocês terem uma ideia um pouco sobre. Vamos lá. Por exemplo, algumas pessoas desenvolvem alguns comportamentos de procrastinação, mas não percebem que isso está relacionado, extremamente relacionado, a essa questão interna dela, a forma como ela funciona. E aí, por conta do estresse, por conta de algumas situações e questões, a pessoa começa a evitar algumas coisas. E a procrastinação é um comportamento muito clássico dessa questão. Por quê? A procrastinação é um comportamento. Então, por exemplo, né, a Paula trouxe uma situação do marido dela e eu vou usar como exemplo esse caso. Vamos imaginar que você vem já há um tempo sempre sinalizando para o seu parceiro, precisa trocar a lâmpada. E esse ser humaninho, ele simplesmente escuta, mas ele não faz o movimento para trocar a lâmpada. Será que ele não quer trocar a lâmpada? Ou será que ele está procrastinando? E o que está por trás dessa procrastinação? Será que é o estresse? Será que pode ser, inclusive, uma questão com um comportamento até depressivo, que muitas pessoas confundem? Mas não, a gente precisa observar que a procrastinação, ela é um comportamento reativo a algumas questões emocionais que a gente não está resolvendo, que a gente não está olhando. E aí, quando a gente observa, procrastinei. O que eu podia ter feito hoje, deixei para fazer literalmente em cima da hora, no último minuto. Então, vamos olhar para isso, né? Faça pausas, observe, se perceba. Se conectar com quem você é, vai ajudar você a desenvolver a sua vida de uma forma mais saudável. Comentários, pode trazer. Temos um comentário da Jurema falando aqui com a gente. Parabéns pelo programa, esse tema é muito bom. Obrigada, Jurema. Ela é de Magé. Obrigada, Jurema. E é um tema muito importante, né? A gente vai estar trabalhando muito essas coisas aqui. Por quê? Por quê, queridos? Vocês estão comigo para viver o propósito. Então, eu quero viver o propósito. E eu também acredito que você também quer viver. Você quer viver o propósito, Will? Então, todos nós queremos isso. E a gente precisa construir dia após dia esse caminho para viver o propósito. Agora a gente vai para o comercial e depois a gente volta com o próximo quadro.
Na era digital, você precisa se manter atualizado. Em sua casa ou empresa não é diferente. A tecnologia avança, traz conforto, qualidade e otimização de tempo e espaço. Em Maricá, a única empresa do ramo de material elétrico, lustres, lâmpadas de LED e o que há de mais moderno no segmento é a LED Maricá. Rodovia Hernani do Amaral Peixoto, 28354, lojas 5, 6 e 7, Mumbuca, Maricá, Rio de Janeiro. Próximo à passarela, primeira entrada de Maricá. Siga no Instagram, @LED Maricá. LED Maricá, melhor não há. Que o Unifeso sai na frente no ensino presencial, todo mundo já sabe. A novidade é que agora tem graduações na modalidade Educação à Distância, com nota máxima do MEC, chegando com polos em outras cidades, expandindo a qualidade de ensino. Venha viver o seu modo Unifeso. Garanta sua vaga em 2023 com bolsas de até 50% para o curso todo. Confira o edital e inscreva-se. vestibular.unifeso.edu.br. Quem diria, hein, que você ao começar a vender espetinhos iria chegar onde chegou, hein, Robinho? Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis. Galinha caipira, baião de dois, a picanha especial e, claro, o xodó da casa, a melhor carne de sol da região dos lagos. Venha para este ambiente familiar, um pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Araçatiba, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp 21 99725 7780. Venha para a carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo pôr do sol do Rio de Janeiro. Então, queridos, voltamos, queridas e queridos. E agora, nesse quadro, nos próximos encontros, eu vou ter algumas pessoas aqui comigo nesse quadro sensacional que a gente vai iniciar agora. Então, a gente começou falando, né, sobre a questão no primeiro quadro, sobre o My Time, sobre a importância de se perceber. Depois a gente trabalhou uma emoção específica, né, uma questão que acontece e acomete todos nós, que é o estresse. E o que isso tem a ver, Sara, com carreira e negócios? Bom, aqui é um local para a gente se potencializar, certo? Então, tudo o que a gente vai trabalhar, a gente vai sempre fazer um link com os assuntos anteriores. E dentro da carreira e negócios, quantas pessoas não conseguem se desenvolver profissionalmente por existir questões emocionais, questões pessoais que atrapalham, que bloqueiam o potencial dessa pessoa? Me responde aí nos comentários. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida por conta do estresse, por conta do medo? Coloque para mim aí nos comentários, porque isso já aconteceu comigo. E eu acredito que eu não fui a única que passei por essa situação. E por que é tão importante a gente olhar para isso? Por quê? Porque às vezes eu quero viver uma coisa que não é de fato o que eu respiro, o que eu acredito. Vamos para os comentários. Temos um comentário aqui da Wanda e ela fala o seguinte: a minha filha tem depressão severa e ela é borderline diagnosticada. Não segue tratamento. E quando falamos, ela briga e diz que não tem jeito essa situação. Ela é de ramos
Ela é de ambos. Ok. Isso é uma situação bem delicada, né? Eu imagino que não é fácil para vocês e nem para ela essa situação, porque a depressão, ela tem níveis, né? E ela não escolhe CPF ou classe social. Porém, a depressão, e principalmente uma depressão no comportamento aí do BORD, né? Do borderline, é um fator que, em alguns casos, fecham portas e as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem se desenvolver profissionalmente, exatamente por não olhar para uma questão tão importante que é a saúde mental, a saúde emocional. E aonde isso tudo começa? Exatamente nesse lugar de você se permitir a olhar para você, primeiro, a acolher a sua história. Quando você acolhe a sua história, você se permite a acolhê-la, a transformá-la para aceitar a sua jornada linkada e alinhada ao seu propósito. Mas para começar, né, no caso dela específico, ela precisa entender que ela precisa de ajuda. Não é frescura, não é falta do que fazer, não é falta de Deus, é falta de se acolher. É falta de desenvolver recursos internos que vão fortalecer a estrutura emocional e psíquica dela, né, especificamente de qualquer pessoa que passa por uma situação desse tipo, para a pessoa se fortalecer e conseguir se colocar no mercado de trabalho, por exemplo. Eu não quero procurar um trabalho de CLT, Sara. Eu acho que não nasci para isso. Ok, tudo bem, isso pode acontecer. Agora, você já olhou para as habilidades que você tem para você se permitir e se desenvolver em outras áreas, em áreas que talvez você nem conheça? Isso só é possível quando você tem um olhar voltado para si. Quando você consegue identificar quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos também, porque, né, quem não tem defeitos? Todos nós temos. Tem mais comentário? Mais uma correçãozinha aqui, acredito que ela seja de Ramos Espírito Santo. Legal. Aqui no comentário ficou EJ, acho que foi um erro de escrita, mas eu fiquei tentando decifrar. Olha, temos outros estados aqui também, muito bom, muito bom. Até porque, né, a gente está passando para mais de 196 países, então mandem os seus comentários, vem comigo para a gente desenvolver e construir esse programa juntos, ok? Mas eu trouxe, inclusive, uma novidade, né? As pessoas que me acompanham no meu Instagram, elas vão ficar um pouquinho surpresas agora. Mas eu vou mostrar aqui para vocês e vou falar ao vivo sobre a imersão de treinamento, Viver o Propósito. Então, quem me acompanha, né, vai falar, ué, Sara, dia 15 de novembro? Gente, é verdade esse bilhete. Né? Hoje, no caminho para cá, eu acabei recebendo a notícia que precisaria mudar a data e mudamos a data. O evento vai acontecer agora dia 15 de novembro, né? O feriado aí da Proclamação da República. Então, dia 15 de novembro, uma quarta-feira, a gente vai desenvolver a imersão de treinamento Viver o Propósito. Você quer aprender na prática como romper com medo para viver o propósito, você quer se conectar com você quer desenvolver habilidades emocionais, habilidades comportamentais para você fluir em sua vida, você quer se conectar com você quer encontrar possibilidades, permita-se a estar junto comigo nessa imersão que vai ter vários outros convidados. Vai ser muito, muito potente, muito legal. E por que isso está vindo aqui, nesse quadro de carreiras e negócios? Porque às vezes você pode não saber qual é a tua habilidade, qual é o seu dom, né? Para que você precisa colocar a sua voz no mundo. O fato de eu estar aqui hoje é literalmente eu ter me permitido, graças a Deus, né, primeiro, a me comunicar com o que eu respiro, com o que eu acredito, com o que faz sentido para mim, que é o meu propósito, que é transformar pessoas, que é fazer as pessoas romperem com medo e se conectarem com o propósito delas. E principalmente entendendo
qual é o nosso principal propósito. Afinal de contas, para isso você precisa ter um resgate, literalmente, da sua identidade, entendendo o porquê que você veio, para que você veio e para onde você vai. Isso só é possível desenvolver e se construir quando eu me permito a me conectar comigo, a entender como que eu estou me relacionando na vida, a potencializar o que eu tenho de bom, a modificar o que eu tenho de ruim e até a transformar, né? Porque a transformação é transformar e ter a ação por trás disso. Mas como eu faço isso, Sara? Sozinha eu vou conseguir? Não, querido, não vai. Não vai conseguir sozinho. Porque sozinho, às vezes, a gente não consegue olhar, né, para os nossos defeitos. A gente sempre vai olhar, por exemplo, na questão de, olhando para a sua profissão, nem sempre as pessoas têm uma relação saudável com o seu trabalho. Ela vai sempre achar que o trabalho do outro é melhor. Mas será que é o trabalho do outro que é melhor? Ou é o fato de você estar fazendo alguma coisa que você talvez nem quisesse fazer, né? Não era uma opção. Você foi colocado nesse lugar. E aí a gente fica, sabe? Igual aquele ditado, pedra mole, água dura, tanto bate até que fura. Só que você está adoecendo. E aí a pergunta que eu faço, até que ponto vale a pena você adoecer para querer agradar os outros? Me responde nos comentários. Você vive em função de agradar os outros ou você se permite a ser quem você é? Porque isso é uma das coisas que faz a gente adoecer constantemente, o tempo todo. Quando eu tenho medo do julgamento dos outros, quando eu fico preocupada com que fala eu vou ter, como que eu vou para um aniversário, vai ter ciclano e beltrano lá. Então, isso faz você adoecer. Você vai entrando num casulo. Isso, inclusive, é um dos comportamentos muito presentes na depressão, por exemplo. Na depressão, as pessoas elas desenvolvem um comportamento de anedonia, né, de perda de interesse por coisas que antes eram prazerosas, exatamente por se preocupar com o que o outro vai pensar. Então, isso já aconteceu com você alguma vez na vida? Me manda aí nos comentários se você já passou ou conhece alguém que passa por essa situação. Agora, se você quer desenvolver, né, a falar mais sobre, dar ideias, dicas, o meu WhatsApp tá na tela. O meu Instagram, aproveita e me sigam lá no Instagram, né? O William vai botar a minha página aí pra vocês. Gente, vai lá, comecem a seguir Psicóloga Sara Santos. Lá, diariamente, eu compartilho, eu coloco dicas, dou estratégias, ferramentas relacionadas a tudo isso. Por que que eu faço isso? Né? Algumas pessoas, às vezes, me perguntam, Sara, mas por que que você faz essas coisas? Porque eu sou suicidologista também. Então, uma das coisas que eu encontrei na minha área profissional e que é o meu propósito, eu quero de fato prevenir o suicídio. E como eu faço isso? Potencializando vidas, potencializando pessoas. E como isso é possível? Através das pessoas se permitirem a encontrar o seu propósito e a vivê-lo. Então, quando você se permite a construir, né, a fortalecer, a se autorregular, a desenvolver inteligência emocional, você consegue suportar e enfrentar as dificuldades que vão acontecendo ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, mas de forma saudável. Você separa, vocês vão me ouvir falar muito isso, você separa o que é seu e o que é do outro. Você põe limites. Uma das coisas que provoca o nosso adoecimento é a falta de limites. Vamos olhar para dentro do ambiente de trabalho. Quantas pessoas têm consciência de que sofrem assédio moral, mas ainda assim continuam sendo assediadas? Faz sentido isso para vocês?
Coloquem aí pra mim. E uma das coisas, né, nosso programa daqui a pouquinho tá terminando, então se vocês querem, né, interagir, colocar comentários, colocarem dicas, aproveitem porque a gente está aqui ainda conectado e construindo esse negócio. E uma das coisas, né, vocês falaram muito aí que foi muito bacana, né, uma boa estreia, é um excelente tema e programa. E aí eu queria saber de vocês, né, se o medo é uma das coisas que fazem vocês paralisarem. Porque é uma das coisas que a gente vai trabalhar na semana que vem, isso mesmo. Porque o medo afeta a sua vida pessoal, a sua vida profissional e a sua vida espiritual. Então, o pilar do nosso programa, querida, é vida espiritual, vida emocional e vida profissional. Então, se isso não tiver equilibrado, se isso não tiver com equilíbrio e harmonia em todas as áreas da sua vida, não adianta. E aí, por que é importante você desenvolver o My Time logo pela manhã? Porque você vai estar fortalecendo primeiro o seu espírito. Espírito forte, vida forte. Então, você quer ser uma profissional de impacto, você quer impactar outras vidas, você quer alcançar e viver o seu propósito, fortaleça o teu espírito. Você quer desenvolver relacionamentos saudáveis e não sabe como fazer? Fortaleça o seu espírito e fortaleça a sua área emocional. Você quer construir um negócio que seja impactante, que seja relevante? Fortaleça a sua área espiritual, sua área emocional e sua área profissional. Não faça isso pelos outros. Faça isso por você. Apenas por você. E como eu faço isso, Sara? Primeiro, qual é o motivo que está por trás de você querer fazer o que você quer fazer? Essa é uma das coisas mais importantes. Está fazendo sentido, gente, para vocês? Ou eu estou falando coisas aleatórias? Faz sentido que às vezes, como eu me relaciono com o outro, como eu deixo que o outro me adoeça, isso vai afetar todas as áreas da minha vida? Faz sentido isso para vocês? Vamos para os comentários. Na verdade é um comentário agora mais especial, porque né, temos uma página, um grupo no nosso WhatsApp, que você agora está fazendo parte, que é o grupo do TV Ondas Play, Aproximem-se, que é de todos os apresentadores que estão ali, que a gente se comunica. E o Leonardo Rebula, Fábio, David e outros apresentadores, né, deram as boas-vindas para você obrigada. no TV Ondas Play. Dando parabéns para a estreia do programa. Então seja muito bem-vinda à TV Ondas Play, seja muito bem-vinda, né, e que tenham muitos mais programas aí pela frente. Amém. Então é isso. Amém. Obrigada. Ai, queridos. Léo, querido. Tudo começou com você, hein, Léo? Tudo começou lá. Ai, gente, olha, me emocionei, hein? Fiquei emocionada, que eu sou dessas. Mas é muito bom estar aqui. Vocês não têm ideia, gente. E hoje eu tô aqui porque de fato eu vivo o meu propósito. E eu quero levar isso para vocês. Isso é o meu propósito de vida, potencializar pessoas. Porque quando a gente entende, né, que para eu viver o meu propósito, eu preciso aceitar a minha história, acolher a minha história, aceitar a minha jornada para colocar a minha voz no mundo, a gente entende que eu vou passar por dificuldades, mas eu vou aprender a desenvolver recursos internos para enfrentar as situações e aprender a ficar de pé em meio à devastação. Tem uma frase do Rubem Alves que eu sou apaixonada, é um livro inclusive, que fala o seguinte: ostra feliz não faz pérola. E aí a gente, às vezes, acha, né, que a felicidade, que você viveu o seu propósito, é você estar plena, estar feliz e nada mais
vai acontecer com você, só que não é bem por aí. Você vai fazer igual sulamita, sabe? Você vai passar pela prova dando glória a Deus, literalmente. Então, entender que quem te garante é fiel para cumprir, gente. Então, se isso arde, se isso queima dentro de você, se você tem um sonho e ficar, mas será que é possível eu viver isso? Será que é possível eu construir isso? Você primeiro precisa olhar para você e perceber o que eu preciso desenvolver de habilidades, de técnicas, estudar também, para eu conseguir ir avançando degrau por degrau. Né? É literalmente um dia de cada vez. Eu falo muito isso para os meus alunos. A gente tem que ter em mente a musiquinha do filme da Dory, né? Que é o Continue a Nadar, do Procurando Nemo. Então eu gosto demais dessa música, porque às vezes a gente tá numa situação que não é muito legal, mas aí você para, respira, olha, mantém o foco, mantenha a fé e continue em movimento. Então continue. Apenas continue. Faça o que é possível para você. E aí, se você deseja desenvolver, né, viver o extraordinário, você vai precisar fazer o ordinário. E o que é esse ordinário? É o que você tem construído dia após dia na sua vida espiritual, profissional e emocional, para você desenvolver esse extraordinário. Então olhe para esses 3 pilares, espiritual, emocional e profissional, que aí você vai literalmente voar. Mais comentários? Gostei, vamos lá? Vamos lá, temos um comentário da Juliana e ela falou o seguinte: esse tema foi muito bom, é uma semana de medo, o medo não nos deixa progredir. Perfeito, Ju, perfeito. O medo, ele paralisa. E o medo, ele paralisa a tal ponto, né? Tem pessoas, por exemplo, eu tenho alguns clientes que eles não saem, por exemplo, do quarto. Eu já tive clientes que não saíam do banheiro por medo. Então o medo, ele literalmente, ele paralisa. Ele faz a nossa vida ficar estagnada. A gente não vai nem para frente, nem para trás, nem para um lado e nem para o outro. A gente cristaliza. E isso é muito ruim. Por que isso é muito ruim? Porque quando a gente olha para esse medo, né, isso a gente vai trabalhar semana que vem, mas quando a gente olha para esse medo, a gente está dando vida a ele. E o fato da gente dar vida a esse medo, a gente vai desenvolver o estresse, querendo ou não. E aí a gente vai desenvolver o estresse também dentro do nosso ambiente de trabalho. A gente, inclusive, vai desenvolver alguns comportamentos relacionados ao burnout, por exemplo. Muito relacionado por conta do medo. Então vocês conseguem perceber como está tudo linkado? Está tudo uma coisa, completa e complementa a outra. Então eu preciso entender quem sou eu, onde estou, onde eu desejo chegar e qual é o caminho que eu estou construindo para viver esse propósito. Faz sentido para vocês? Então, eu vou puxar mais um comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e, gente, é tão gostoso estar aqui com vocês. Eu tô emocionada, sabe? Passa um filme na cabeça. Literalmente. Então, esse espaço aqui é um espaço de potência para todos nós. Todos nós. E eu quero receber mensagens de pessoas falando: Sara, foi através do programa que eu consegui perceber isso. Afinal de contas, a gente está aqui para destravar, para você romper com medo,
para você se permitir a viver o propósito. Então, eu acredito que a gente vai ter muita coisa ainda pela frente para a gente estar caminhando junto, para a gente estar crescendo junto. Vão vir convidados aqui sensacionais, trazendo como que foi, né, esse processo na vida deles. Então, não vai ser uma coisa apenas de vocês ouvirem eu falar. Vai ser o fato de vocês observarem e verem que a transformação é real e que viver o propósito é totalmente possível. Então, coloquem aí nos comentários, né, porque a gente está fechando o nosso programa, o que você deseja desenvolver na sua vida e construir a partir de agora, toda semana, vivendo o propósito. Coloca aí rapidinho, que a gente já vai encerrar, faltam pouquíssimos minutos. Mas coloque aí, esse vai ser o seu combinado comigo, hein? A gente vai fazer esse negócio acontecer e dar certo. Então coloca aí nos comentários, Sara, eu me comprometo a fazer tal coisa para viver o propósito. E aí, enquanto vocês vão escrevendo, eu me comprometo com você a estar aqui semanalmente trabalhando essas questões. Estar aqui, né, como eu já falei, é um sonho. E ao vivo, isso é sensacional. Isso traz essa interação gostosa para a gente crescer e para a gente se construir dia após dia aqui nesse encontro sensacional. E como a gente já está encerrando, a gente vai se encontrar na semana que vem. A gente vai trabalhar muito a questão, né, dos medos. Vai vir convidados para falar com vocês, inclusive alunos meus, né, que passaram por esse processo de transformação, de romper com medo para viver o propósito. E ó, segue lá a minha página do Instagram, psicóloga Sara Santos, para você pegar todo dia conteúdo, inclusive dicas, tá? Para fazer o My Time, para desenvolver aí na vida de vocês. E não esqueçam, a imersão, dia 15, tá bom? Imersão, tem o meu grupo VIP, o chamado para você se potencializar e crescer, para você se permitir a fluir. Então, tem as minhas turmas de mentoria, corre lá no Instagram e vem que tem muita coisa boa para vocês. Inclusive, tem um grupo exclusivo só para psicólogos também. E eu tenho, inclusive, lá, olha, disponível um guia prático e um manual do marketing digital para os iniciantes. Então, gente, só vai. Ok? Então, eu tô muito agradecida, tô muito grata a Deus por ter esse momento aqui com vocês. A gente está já no final do programa e sejam muito bem-vindos. A gente vai ter esse encontro semanalmente para me fortalecer e te fortalecer também, para permitir a você viver o propósito comigo, com a Sara Santos, aqui na TV Ondas Play. Chame os amigos, ok? Tchau, tchau!